Fala galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Cast Café, aquela sua resenha recheada de entretenimento, bom humor, informação. Estamos aqui hoje, eu, Renato Braz. Eu, Rodrigo, estamos aí de volta. Hoje a gente tem um convidado, finalmente um cara da saúde, né? Sim, finalmente um cara da saúde. A gente tava querendo há um tempo Tanta já. gente aqui, mas não teve ninguém da saúde. E assim, pelo bate-papo que a gente teve aqui com ele, é meio difícil definir uma coisa só. O cara é de tarefas. Então, vamos sem mais delongas. Mais delongas, apresentar o cara aí. Nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Carriello. Carrielo. Quase Isso. acertei. Seja bem-vindo, Rodrigo. Fique à vontade, ao Resenha Cast Café. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, imenso, um prazer imenso mesmo, Renato, Rodrigo. O convite foi recebido com carinho. Espero poder contribuir bastante aí no podcast. Perfeito. Queria lhe agradecer primeiramente por estar disponibilizando o seu tempo pra gente. A gente entende que o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. E o fato de você estar dedicando o seu tempo para estar aqui conosco, nos ensinando, conversando conosco, pra gente é muito importante, então a gente sempre gosta de fazer esse evento. Obrigado. Obrigadão, gente. E ele falou de tempo agora, e tempo é muito importante mesmo. Tem até um filme muito interessante, que é o In Time, que fala, ao invés de tudo gira em torno do dinheiro, nesse filme tudo gira em torno do tempo. Esse filme é maravilhoso, quem puder assistir, deixa uma Recomendação. recomendação aí. É muito bom. Tem até aquela. Surgiu recentemente na internet uma teoria. Vamos dizer, você gostaria hoje de acordar amanhã com 10 milhões de reais? Todo mundo quer. Todo mundo. Pô, óbvio, 10 milhões quem não Óbvio. quer? Beleza, só tem uma condição. Qual? Você vai ter os 10 milhões de reais. Você pode fazer o que você quiser. Mas você só vai viver até o final do dia de amanhã. E aí? Tô trocando, prefiro viver. Prefiro viver. Com certeza. Então, assim, não existe valor que pague o nosso Não existe. tempo. Que a gente é mais precioso. Então, por isso que a gente sempre gosta de fazer agradecimento. Eu vou pedir agora, Rodrigo, quer falar? A gente apresentou ele, mas não falou o que ele é, né? Sim. Esqueci do Muito principal. Muito bom. Não, então eu vou pedir pro senhor mesmo se apresentar, vai ter Vamos um lá, pouco mais de gente. autonomia do que eu, Tá né? certo. Eu sou Rodrigo Carrielo, eu sou médico, né? A minha apresentação, geralmente, nem pauta em médico. Eu falo que eu sou cristão, eu sou casado com a Sabrina, tenho 2 filhotes lindos, o João Vitor e o Lucas. Sou médico, eu acho que as prioridades para mim hoje já inverteram. Todo mundo sempre coloca o trabalho em primeiro lugar, e em primeiro lugar para mim é Deus, a família, o trabalho está vindo aí em terceiro lugar. Essa é uma prioridade que eu aprendi e passo isso para todo mundo. Eu acho que eu sou cristão, casado com a Sabrina, pai do Lucas, pai do João Vitor e sou médico. E Necessariamente administrador nessa também, né? ordem. A gente também tem algumas lojas, a gente tem algumas lojas no ramo da comida também, alimentícia, e
É bastante coisa aí. Pô, então, assim, acho que mais do que necessário a gente falar como que o tempo é importante para conseguir É. conciliar isso tudo, né, cara? Tem É que saber verdade, é gerir verdade. bastante, né, cara? Ainda mais assim, uma profissão que eu imagino que tome muito tempo, tanto de profissional quanto intelecto, tá sempre se atualizando, estudando. Conta um pouco dessa experiência aí pra gente. Toma assim, a área da saúde, ela sempre teve na minha vida, né? Desde pequeno, minha mãe sempre fala que eu sempre quis ser médico. Falar para todo mundo que ia ser médico, que ia ser médico, que ia ser médico. Cresci e acabei casando aí aos 19 anos. Tive um problema, um acidente de carro, que me afastou um pouco da medicina, mas me manteve na área da saúde, porque por uma homenagem à minha esposa, eu acabei fazendo enfermagem. Então, fiz enfermagem, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fui coordenador e aí voltei para medicina. E que voltou Chegou, do início, né? voltei para o início porque eu queria fazer mais. Porque são dois verbos diferentes. O verbo que rege a enfermagem é o cuidar, o verbo que rege a medicina é o curar. Então eu cuidei muito, queria fazer mais. E para mim mais era curar. E aí eu comecei, me preparei entre aspas, né? Falei assim, em outubro eu falei, vou fazer medicina, em novembro era a prova. Papo de um mês, né? Papo de um mês, aí todo mundo falou, você é louco? Eu falei, não. Mas são 6 anos. Eu falei, mas 6 anos vão passar de qualquer maneira. Sim. A diferença é como eu vou fazer passar, né? Uhum. Então, resolvi fazer, passei e concluí o curso. Bastante, bem difícil, né? O curso é muito difícil. Eu concluí o curso, eu era aluno da medicina e era professor de enfermagem na faculdade. Então, eu dividia esse tempo entre dar aula e assistir aula. Eu saía, assistia aula de manhã na faculdade e à noite eu ia dar aula de enfermagem e depois eu ia para casa. Aí começava as coisas, tinha que estudar, tinha que preparar a aula. Pô, imagina Então, como tenha sido um período tenso, né, cara? era bem tenso. É cuidar da família também, tem essa questão, que querendo ou não, você tem que dedicar um tempo pra esposa e tudo Isso. mais. Nesse momento eu ainda não era casado, né? Esse Ah, sim. momento foi o momento que eu tava. O meu acidente de carro foi muito trágico, porque eu tinha 19 anos, eu já tinha uma filha de 1 ano e sofri um acidente de carro voltando do meu casamento da lua de mel, 1 semana depois, aonde o ônibus bateu no meu carro, aí faleceu minha esposa, faleceu minha filha. Eu falo que eu faleci também, voltei, né? Por misericórdia de Deus, aí eu voltei e fiquei tanto que assim o meu acidente foi dia 13 de fevereiro. Eu fiquei sabendo, eu tomei consciência do meu acidente no dia 19 de maio. 3 meses. Só no dia 19 de maio. Porque até então, assim, eu falava com você aqui, Paulo, Renato, tudo bem? Já esqueci que você era o Renato. Aquela Não questão lembrava da nem o que memória, você falava. dificuldade de absorção de memórias. Exatamente. A memória recente eu perdia muito rápido. Eu não tinha memória recente. Eu lembrava até das coisas mais passadas, mas a memória recente eu não lembrava. E nem de tudo, porque, assim, eu conhecia muito a minha mãe. Meu pai eu não lembrava, minha irmã não lembrava, mas eu conhecia muito a minha mãe. Minha mãe eu conhecia bastante. Agora, meu pai, minha irmã, eu não lembrava. E o tempo foi passando, fui tomando medicação, estava com 5 a 6 coágulos na cabeça, foi dissolvendo, e até que um belo dia eu acordei deitado na minha cama, na cama da minha mãe, olhei assim pro céu, vi aquele sol lindo, olhei para a estante da minha mãe sempre teve um montão de estante de bibelô, cheio de bibelôzinho, né? Cada carrinho no seu lugar. E aí, se você tirasse um carrinho, meu irmão, ela já. Era a guerra, né? Você tirou o carrinho tal, o 3 da posição Y. Ela já sabia Ela já tudo de sabia. cor. Já sabia tudo de cor. Eu olhei pra ali, não tinha mais carrinho, mas tinha um montão de caixa de medicação. Aí eu olhei e falei, mãe, o que aconteceu aqui em casa? Ela, por quê? Abri uma farmácia e ninguém me avisou nada? Tá cheio de caixa aqui. Aí ela falou, não, não, meu filho, nada disso não. Aí tá, continuou. E eu perguntei de novo, mãe, abriu uma farmácia, ninguém. Aí ela começou a entender que chegou a hora de falar. Isso foi no dia 18. Eles não me falaram no dia 18, né? E aí ela começou a entender. Eu fiquei sabendo disso depois, porque minha mãe falou que o neurologista falou que assim que ele recuperar, ter de novo essa memória, né? Conseguir lembrar das coisas, vocês têm que falar. Porque senão eles vão acabar culpando vocês
por vocês não ter Não ter falado. falado. Se soubesse por outra pessoa, seria pior, né? Exatamente. E aí ela esperou, pelo 19, que era o meu aniversário, e me comunicou tudo. Até porque eu perguntei, né? Eu perguntei, cadê a Jaque? Cadê a Rafa? Aí ela falou. Caralho, deve ter. Foi pesado, foi puxado, foi pesado. E eu era jovem, né? Muito, muito novo. E eu não sei se mais novo é mais difícil, se é mais fácil. Não sei. Eu sei que pra mim foi bem complicado. E a única saída que eu tinha era uma coisa que eu gostava muito, que era de estudar. Então, era de estudar e malhar. Então, eu fui pra academia, voltei primeiro, porque assim, foi uma complicação grande, porque minha mãe não queria deixar. Fui pra academia, quebrei clavícula, até hoje é quebrada. Todas as costelas, quebrei tudo. E ela não queria deixar, não queria deixar, até que fui no ortopedista e falou, não, pode deixar ele ir. Vai limitar ele a dor. Aí comecei a treinar, voltei a treinar, comecei a estudar, voltei a estudar. E aí entrou a área da saúde. Aí a minha esposa, ela tinha passado enfermagem na Unirio. Só que ela faleceu e não teve como assumir. Aí eu, por homenagem, eu fui fazer enfermagem. Fazer a prova, que eu só queria fazer a prova. Aí eu fiz as outras provas também, fiz economia para rural, queria ser presidente do Brasil. Falei, vou ser presidente do Brasil também. Resolveu o problema da Vou fome. resolver o problema de tudo aí. Aí fiz economia, fui cursar economia, pô, maneiro pra caramba, rural. Bom. Pô, várias festas, não lembro de nenhuma aula, mas lembro de várias festas. Não lembro de nenhuma aula, irmão. Só lembro das festas, pô, maneiro, muito maneiro. E um professor lá que era bem enrolado, assim, na matemática, ele não gostava que eu explicasse para as pessoas. Aí ele pegou no meu pé, aí eu saí daquele negócio lá e fui pra enfermagem. Não teve jeito, né? Não teve jeito, fui pra enfermagem, gostei e acabei cursando a enfermagem, fiz mestrado, me especializei. E aí chegou o momento de que tinha que mudar. As coisas davam muito certo nessa época. Muito, muito certo. Né? Tudo que eu queria, eu conseguia. Aí, até um pouco tempo, eu linkava isso com o fato do meu pai. Meu pai é muito importante nessa parte toda. E meu pai, primeiro que a gente sempre foi cristão, sempre foi católico. Meu pai lia muito a Bíblia, meu pai sempre viajou muito. Eu cresci muito longe do meu pai. Meu pai era da Marinha, então ele passava muito tempo viajando e pouco tempo com a gente. Mas ele sempre orientava com a gente. Antigamente não tinha Face, né? Você não conseguia ver Não tinha por essa vídeo. facilidade que tem Não hoje, tinha. né, de Mas eu comunicação. falava com meu pai no domingo, depois de meio-dia, ou então no sábado, depois de meia-noite, porque era barato, por causa dos pulsos. Né? Era barato e era a hora que a gente falava. E a gente definia as coisas todas no domingo, definia junto com a minha mãe, vamos fazer isso na semana, vamos fazer aquilo. E meu pai sempre tinha alguns livros, né, de mentalização, de positividade, dessas coisas todas, que era do Lauro Trevisan, Pense Grande, Seja Grande, eram uns livros bons, assim, eu sempre lia. Uhum. Então eu sempre tive essa positividade toda, sempre assim, pô, eu quero, eu penso, eu mentalizo. Eu vou fazer, Quase o segredo, né? Eu vou fazer. Sim, você pode, a sua mente tem poder. Exatamente. E não deixa de ser verdade. Só que, se Deus não quiser, hoje eu entendo. Se Deus quiser, não adianta. Não tem Só poder, não tem acontece na querer. Terra o que Deus permite. A pessoa tem duas hipóteses. Ou Deus quer, ou ele permite. E acabou. Não existe outra. Não existe outra hipótese. Até para Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Na Bíblia está escrito: o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado. Então, ele está sempre no nome de tudo. Tudo advém dele, né? Tudo, tudo, tudo. Jesus é a verdade e a vida. Não adianta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você parar, e hoje eu consigo enxergar isso, né? Eu tive um primeiro encontro com Jesus, que foi essa parte do meu acidente de carro, que eu corri de Jesus, corri de Deus. Corri completamente. Eu até brinco, eu era católico e flamenguista, né? Porque todo mundo que nascia, eu era católico, todo mundo é católico, então é o quê? Eu sou católico. Me batizaram, sou católico. Uhum. E você é o quê? Eu sou flamenguista, porque todo mundo, pô. Não Todo tem mundo é time e fala flamenguista. que é flamenguista. Pô, todo mundo é flamenguista. Eu era flamenguista também. Rodrigo era flamenguista também, André? Não, sempre vascaíno. Tá vendo? Aí, ó. Ele diz que não, né? Mas será? Mas eu acho, mas ele tem cara de flamenguista. Tem cara. E aí, rapaz,
eu era católico, era flamenguista nessa questão toda e eu não acreditava. Não acreditava que Deus poderia fazer algo. E depois do meu acidente, eu neguei completamente Deus. Nada, eu sempre falava isso, falava para todo mundo. Não existe nada superior a mim mesmo. Até porque era o momento que estava tudo dando certo. Tudo que eu pensava, que eu queria, Ainda mais o eu período da fazia. juventude, que a gente costuma achar que sabe de tudo, né? É a Exatamente. Pô, arrogância da juventude. cheio de disposição. Conheço o mundo inteiro. É, isso aí. E fazia, né? Não fazia nada de errado, não. Era estudar, queria passar, queria trocar de carro, queria trabalhar. Eu lembro que, pô, eu consertava. Teve uma época que eu queria fazer, que eu ia trabalhar com informática. E aí, bug do milênio de 2000, que tudo ia parar, que o mundo ia acabar. Pô, ganhei dinheiro pra caramba com esse negócio. Passa com... Pô, ganhei dinheiro. Eu fazia programa, pô. Eu era programador no Excel e tal, programava os negócios todos e ganhava dinheiro. Sempre metendo a cara, sempre Sempre metendo fazendo. na cara. Sempre metendo na cara e fazendo as coisas iam dando certo. E hoje eu consigo enxergar um montão de coisa através de Deus. Eu sempre tive muito isso, né? Eu chegava no lugar, o lugar chamava uma atenção, assim, o pessoal chama de déjà vu. Eu falei, pô, esse negócio aqui estranho, parece que eu já tive aqui. Cara, eu voltava para aquele lugar. Então, quando eu entrava no lugar que eu sentia aquilo ali, eu falava, cara, eu vim fazer o que aqui? Eu vim fazer prova, igual quando fui fazer prova da Unirio. Fazer prova da Unirio na Unirio, na faculdade mesmo de enfermagem. Quando eu pisei lá, eu falei, nossa, estranho isso. Aquela sensação de, Sensação pô, de eu já passei por isso. Exatamente, sensação de pertencimento, que já passei por isso, aquilo ali. Eu falei, caramba, estranho. Deu outra, né? Passei e acabei estando lá. São algumas coisas assim, é questão de fé. É você realmente ver tudo pelos olhos da fé. Porque coincidência. Cara, não existe coincidência. Tudo tem Existe um porquê. É o momento certo, o momento na hora certo certa, conforme a necessidade, conforme vontade de Deus. de Deus. É Jesus-cidência. Jesus-cidência. É isso aí. Jesus-cidência. Esse é um bom conceito, é uma boa É um classificação. bom conceito. Cara, e que assim... Vai lá. Vocês estão falando um negócio de tempo aí. Tava até conversando com a minha esposa hoje. Questão de faculdade e pós-graduação. Eles passaram aí Rápido. rápido. É muito rápido. É muito rápido. A gente se ocupa com atividades, a gente não... Às vezes a gente tá sempre focado naquele objetivo ali, a gente não acaba passando... Não vê como é que as coisas mudam. Exatamente. É muito rápido, passa muito rápido. Então, é aquela questão, vai fazer? Define. Define o que você quer fazer e faça. Não pensa num tempo. Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Aí, esse gancho dele aí. É muito importante. Eu sempre tive vontade de ter um podcast. Eu falei, pô, vou fazer. Aí, ó. Aí, Quanto tempo estamos já? seguindo. Tá 5 meses. Meses já, pô. Exatamente isso. Perfeito. E aí, se você não faz, você ia estar hoje pensando em casa, Os 5 meses teria passado. teria passado de qualquer Normalmente. maneira, e você tá, pô, se eu fizesse o podcast daquele jeito, daquele outro jeito, Só estaria pensando no si, né? eu estaria pensando no quê? É porque às vezes a gente arquiteta muito, a gente planeja muito, pensa, não vou começar agora não, porque primeiro eu quero fazer isso aqui, primeiro eu quero deixar perfeito. Eu acho que é melhor feito do que perfeito. Você tem que começar. É isso aí. Tem que começar. Dá o primeiro passo e vai embora. É aquilo que os outros falam. Como é que é? Dá o passo que Deus dá o chão. Exatamente, algo eu ia nesse falar isso sentido. agora, é exatamente isso. Isso é fé, né? É você acreditar é você ver o impossível. Você acreditar que Deus vai colocar o chão para você pisar. Você dar o mesmo primeiro passo. O difícil todo é o primeiro passo, que você... É até esquisito falar de inimigo, mas a questão é essa. As pessoas e o mundo vai ficar conspirando para que você não faça. Ainda mais se for dentro de uma vontade de Deus. Se é a vontade de Deus que você faça isso, que você vai alcançar uma população, que você vai alcançar um público, e vai ter uma repercussão boa para o reino, o inimigo vai fazer com de tudo, para que você Não faça. não exercite. E aí ele entra na mente. E aí começa o medo. Será se vai dar certo? Pô, quantas pessoas vão estar me vendo aqui? O que eles vão falar de mim? Como é que vão ver a minha imagem, como eu Sabe o falo, que vão tudo falar mais. de você?
Caramba, ele primeiro que eles vão falar, pô, falou mal pra caramba, que não sei o que lá, mas sabe o que eles estão sentindo? Pô, queria estar lá. Queria eu estar fazendo. Você lembra disso, né? Eu que queria estar ali. A gente conversou, nós fomos num evento na igreja Atitude de Piabetá. Ah, legal. Que foi Atitude demais. Tem um evento lá de empreendedorismo. Acho que Sim, isso é sim. uma iniciativa de todas as igrejas. Quando a gente estava voltando, a gente estava conversando exatamente sobre isso. E, cara, tem muita gente que faz gracinha, faz piadinha. Tudo que você faz, o cara tira sarro. É isso aí. Mano, mas, assim, o que ele fez pra construir até hoje? Nada. Nada. Crítica é o cara que dá opinião que nunca construiu nada. É o cara que nunca construiu nada e dá opinião na sua vida. Ele tem a fórmula certa, ele tem a fórmula do sucesso, mas ele mesmo nunca botou em Ele prática. nunca botou em prática. É Isso. o cara. Assim, tem muita gente. Tem, é o que mais tem. Mas é o que eu falo com ele. Falei, cara, esquece essa galera, vamos tocar o nosso. E vambora, é isso aí. Vamos fazer o que tem que ser feito. Ponto. É exatamente isso. Esse é o pensamento. E aí você tocou num ponto muito legal, né? A Atitude tem essa parte do empreendedorismo que é muito bom. Eu congrego na Atitude da Barra da Tijuca e lá tem a parte da liderança em relação ao empresarial, né? Tem culto dos homens em si, que é algo separado mesmo da mulher, porque também tem da mulher, né? Porque o homem conversa diferente, mulher tem outro tipo de conversa, Sim. né? A adoração é a mesma, mas aí a gente consegue conversar, se entender, Direcionar mais pra direcionar, cada tipo de é bem legal. grupo. E isso é importante, porque é um encorajamento que tem que vir mesmo. E eu acho que a igreja trabalhando nessa parte, porque a igreja ficou muito parada com isso tudo. De um tempo para cá, a igreja se apagou em relação a isso, porque ela ficava discutindo se a bateria era de Deus ou não, se a guitarra era de Deus ou não. Aí o cara que tem tatuagem é de Deus ou não? E aí? E aí a igreja se apaga, o mundo engole e agora ela está tendo que se reestruturar. Qual a diferença? Por que não pode ter o pastor que é empresário? Meu pastorzão Josué, cara, é empresário de alta patente. De alta patente. E um pastor excepcional, da Atitude mãe. Né? Ele é o pastor sênior da Atitude. É ele que lidera tudo. E ele consegue exercer E perfeitamente. ele consegue exercer perfeitamente. Perfeitamente. Então não dá para eu diferenciar. Hoje eu estou no podcast aqui e estou falando de Deus. Eu estou lá no hospital e estou falando de Deus. Eu estou na loja e estou falando de Deus. Não dá para ser crente na igreja. Ah, mas eu estou na academia lá. Pô, lá eu não sou crente, né? Não existe isso. Pô, não dá, né? Não dá para não ser crente na academia, mas ser crente na igreja. Não dá para não ser crente aqui, ser crente na igreja. Não dá para não ser crente. Ou você escolher onde você é crente. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo, não. Não tem meio termo. O pai não vai chegar para você e vai falar assim, olha só, hoje eu não sou seu pai, não. Não, aqui na academia eu não sou seu pai, não. Mas quando estiver na igreja, você pode me chamar que eu vou te atender. É, tem até alguns que final de semana geralmente não gosta de ser, né? O cara é só de segunda a sexta. É verdade. Final de semana ele não quer muita responsabilidade. Então é uma coisa que coloca, que tem aí das pessoas, né? E aí o pastor José sempre fala isso, né? Todo mundo é pastor. Então tem uma passagem na Bíblia que fala aí de pregar o evangelho. E isso é para todo mundo. É para todo mundo. É para mim, é para você. Ah, mas eu não sei nada. A gente nunca é tão vazio que não possa passar alguma coisa para outra pessoa. Não existe isso. Tem ser humano, né? Não tem. Abriu a boca, o outro ouviu. Pode ter certeza que ele vai aprender alguma coisa. A mente que se expande nunca retorna ao ponto inicial. Nunca retorna ao ponto inicial. Isso é fato. Isso está escrito há mais de 2000 anos, né? E o segredo do sucesso, o segredo de tudo, está na Bíblia há mais de 2000 anos. Então não tem para onde correr. Quer dar certo? Quer fazer? Quer não se importar com as outras pessoas? Quer parar de ser ansioso? Quer ter mais prudência? Quer aprender a ouvir antes de falar? Vai para a Bíblia. Vai ler. Tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo lá. E, muita gente busca em diversos outros locais, vai buscar, não, porque eu vi ali um podcast. Não, podcast vocês podem ver, tá? O podcast pode ver. Esse aí vocês não precisam se privar, não. Ah, mas eu li em determinado livro. Cara, e as respostas estão todas ali. As respostas estão todas na Bíblia. E se for livro escrito em princípios bíblicos, melhor ainda. É lá que tem que procurar. É lá que tem que ver.
Vaca é a fonte da verdade. É a fonte da verdade. Até porque vai falar com você. Uhum. O Espírito Santo vai falar com você em algum momento. Ah, mas como é que eu começo a ler a Bíblia? Lendo. Eu comecei a ler assim. Comecei a ler Bíblia. Primeiro que eu não queria ler a Bíblia, né? E aí quando eu falo, quando o propósito é de Deus, o inimigo faz tudo para te atrapalhar. Eu tinha na cabeça que eu não gostava de ler, cara. Depois de ter feito medicina, ter feito mestrado, Não ter tem feito... nem como, cara. Imagina, Não gosta eu de não ler. gostava de ler, cara. Botaram isso na minha cabeça aí. Não gosto de ler. Aí minha esposa, compra uma Bíblia pra você. Eu falei, não gosto de ler. Só gosto de ouvir. Aí baixei o aplicativo da Bíblia e comecei a ouvir. Uhum. Aí um dia deu uma vontade de comprar a Bíblia. Eu falei, vou comprar a Bíblia e vou começar a ler. Aí comecei a ler. Aí pronto. Aí eu comecei a ler e comecei a ver que eu entendia muita coisa. Eu falei, não é possível. Entendendo demais da Bíblia. Tem alguma coisa Aí tem errada. alguma coisa errada. E aí eu fui me aprofundando. Hoje eu faço seminário. Hoje eu sou líder dos homens, né? Do curso de hoje é de comunicação, sexo e dinheiro. A gente fala sobre comunicação, sobre sexo e sobre dinheiro. Isso dentro da igreja mesmo. Dentro da igreja. A turma passada era de homem ao máximo. É como você se comportar, como você ser um sacerdote do lar. É que isso aí é que tá. A maioria das pessoas estão fugindo. A gente vê pessoas aí com 40, 50 anos ainda morando com os pais, não quero sair. Que é uma Ou, responsabilidade. ou Né? então casa e briga e volta pro pai, não tem responsabilidade, desconta tudo que aconteceu nos filhos. Então, a gente ensina isso, né? Como ser um verdadeiro sacerdote do lar, com os princípios bíblicos. Tudo com princípio bíblico, tá tudo escrito. Eu não tenho o que inventar. Não né? tenho o que inventar, ninguém inventa, não vai inventar a roda, já tá escrito. Jesus deixou tudo escrito pra gente. Cara, e assim, tem um negócio que a gente comentou aqui antes de começar. Você seguiu a carreira de uma profissão que é pautada na ciência. E hoje você tem essa conexão com Deus. Tanto que você congrega na igreja, você lidera pessoas. Como conciliar duas visões tão distantes? Essa é uma boa pergunta. Eu também não conseguia entender isso, né? Até hoje, eu entendo que eu acho loucura não ter a visão que eu tenho. Acho loucura. Ainda mais o médico que conhece o corpo, conhece a musculatura, não tem explicação para acontecer, para o ser humano existir, se não fosse Deus. E sem Deus não teria nada disso. Então, não tem como o médico não aceitar. É porque assim, é perfeito demais, é tudo. Se você parar para pensar na parte da musculatura, e eu estou falando da ortopedia em si, é a parte da musculatura que segura a articulação dos movimentos de abdução, adução, que é levantar o braço, fez abaixar o braço, de rotação. Cara, é tudo perfeito, é tudo encaixado, a musculatura toda se encaixa com os ligamentos. Quando sai do lugar, você tem uma luxação e uma dor absurda. Sim. É porque saiu, mas quando não sai, é tudo perfeito. Quem fez isso tudo? Tem que ter um criador por trás, né? Tem que ter um criador por trás disso tudo. E no início tem lá de João que no início ele era o verbo, e o verbo estava com ele, e o verbo era Jesus. Era Deus, né? E é isso. Deus não vem para dar recado, ele vem para fazer. A palavra dele é ação. Lá em 1 Gênesis ele fala, haja luz e houve luz. Achou tudo muito bonito. Ele criou tudo. No sexto dia ele criou o homem. Depois que ele criou tudo, ele criou o homem. Para ver o tamanho da nossa insignificância. Exatamente isso. E aí, Deus, cara, Deus é o detentor de todas as respostas, não adianta. Ele tem todo o caminho. Então, quando você para na ciência e você quer explicar, você explica a vida, você quer explicar o mecanismo, você vai explicar. Agora, como você quer explicar como surge, você não consegue explicar. Me diz aí, como é que vai surgir? Você veio do macaco? Eu não acredito, senão não Você teria acredita macaco. que veio do macaco? Eu não acredito. Não dá pra acreditar que veio do macaco, né? É difícil. Porque senão não teria mais macaco, pô. Teria mais macaco? Essa é uma explicação. Uma pergunta Porra, se a gente evoluiu do macaco, por que ainda tem macaco? Por que nós evoluímos e eles não? Exatamente. E aí? As perguntas que vão estar girando o mundo inteiro. Uhum. Por quê? Cara, não tem outra explicação. É Deus. São muitos porquês que se encaixam. Muitos porquês que se encaixam e que levam a uma única pessoa. Deus. Deus.
É muito magnífico. Um grão de areia. Aí você vê hoje, falando de criança, grão de areia, você vê hoje, vamos legalizar aborto. O aborto, a partir de tanto tempo, vai ser legal. A partir da 13ª semana, cara, já tem vida. Já tem vida. Já tem vida e já tem história. E antes do ventre da sua mãe, Deus já sabe quem você é, o que você vai ser. Tá tudo escrito. Eu falo muito que a gente vive, cara, no livre-arbítrio. Você deve chegar daqui a pouco, o Rodrigão daqui a pouco vai chegar. E o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio de Deus. Eu falo que é o livre-arbítrio de Deus. Ele vai te dar 5 portas para você escolher. 4 ele fecha. Então, ele meio que te encaminha. 4 ele fecha, você vai no caminho dele. Tem pra Você onde vai no correr. caminho, você não vai ter pra onde correr. Você não vai ter pra onde correr. Ele nos permite tomar a decisão, mas já pautado no que ele espera de nós. Já pautado no que espera de nós. E aí eu pensei muito isso, porque assim, eu passei por várias coisas. Depois do primeiro encontro com Deus, que eu neguei a Deus, eu fui no candomblé, eu fui na mesa de roda de mesa branca, fui outro do Allan Kardec. Tinha explicação. Eu continuava vazio, né? Até um dia que eu ouvi uma frase que é muito bonita, né? Todo mundo tem um vazio tamanho de Deus. Nada vai preencher a não ser Deus. Porque tem gente que procura, às vezes, prazeres baratos, Em outras invistos. coisas, o preenchimento. E você não sempre não sente preenchido. Isso é incrível, cara. Isso aí é. Depois que eu aprendi isso, eu falei, nossa, isso é verdade. Isso é verdade porque, assim, esse meu primeiro encontro com Deus, ele foi nesse acidente, né? Eu falo de um segundo encontro quando o pai da minha esposa vem a falecer no pós-Covid já, no finalzinho do Covid. Eu como médico, logo no início eu fiquei muito sentido porque eu não consegui captar a importância de estar fazendo uma medicação básica para ele, que era um anticoagulante, né? E ele acabou falecendo com embolia pulmonar. Ia viajar, aí ele foi para casa na quinta-feira e não acordou na sexta-feira. Na verdade, ele acordou passando mal e já morreu. Rápido. Foi rápido, porque a embolia mata rápido e já morreu. A embolia pulmonar é água no pulmão. Não, na verdade, é um fragmento de gordura, né, ou de uma placa de ateroma. Ele tinha muito vaso, muitas varizes na perna, né? Isso facilita um desprendimento daquele ali que vai para o pulmão. E aí fecha a circulação e aí você acaba. Consegue respirar. O corpo é um circuito fechado. E aí mais uma resposta para você. O corpo é um circuito fechado. Quem inventou esse negócio? Quem inventou esse negócio? Foi do nada, né? Nada. É um circuito fechado. Você parou o pulmão, você vai parar os outros órgãos. Parou o coração, você vai parar os outros órgãos. Tudo O problema veio lá de secreto. baixo. O problema veio lá de baixo. Contabilidade, TI, a gente vai saber um pouco de medicina aqui também. Então, Vai mas tem que agregar ser, um pouquinho pô. aqui, né? Vai agregar. O que acontece? E tem isso, eu converso com meu pai é da Marinha, né? A parte de mecânica, essas coisas todas, né? Ele era chefe de máquina do navio, sempre foi segundo condutor. E o circuito da máquina em si, de um motor, é o corpo humano. É o corpo humano inteiro. Ah, ferveu. Aonde que está o problema? Se ferveu, tem problema. Onde que está o problema? Ah, é um circuito fechado. Vamos lá, abre aqui, fecha ali. Meu pai abria água quente, fechava, jogava água do mar fora. Cara, era a mesma coisa, é medicina. Só que corpo parado, frio, né? Eu posso desligar tudo e fazer e consertar. No ser humano, não. A gente Não tem brecha pra erro. não né? dá pra parar, né? Olha só, morre um pouquinho aqui, deixa eu consertar, depois tu Daqui a volta. pouco tu volta. Não dá. Chamar de doutor. Sem problema, Rodrigão. Doutor, é cirurgião também não, né? Sou ortopedista, né? Fiz ortopedia no Souza Guiar, onde eu conheci a minha digníssima esposa, tá? Ainda bem que eu fui fazer ortopedia lá. E faço cirurgia também, né? Mas Faço cirurgia. hoje,
Artroplastia de quadril eu não faço. Eu já visualizei, já vi, mas nunca fiz. Nunca fiz, cara. Assim, hoje o senhor atua na particular e na pública? Atuo na rede particular e na pública. As duas são as duas. Agora eu vou tacar uma pergunta bombástica. Opa! O bate-papo aqui consigo tá sendo bem proveitoso. A gente vê experiência, educação. A minha pergunta é, eu já vivi isso. Por que médicos da rede pública são tão grossos? Então, ser grosso não é muito bem o médico, né? Se você parar para pensar, se você pegar a rede pública em si, você tem que perguntar. Eu acho que a pergunta é por que, que as pessoas que trabalham na rede pública são grossas? Também. Porque não é o médico, é que você pegou o médico. Mas se você parar para pensar, as pessoas são grossas, cara, e assim, é muito de cada um. Porque você também vai ter pessoas que vão te tratar bem. Eu tava lá e sempre tratei Sim. muita gente bem, eu trato sempre todo mundo bem, e tava na rede pública. Mas é a cobrança do sistema. A cobrança do sistema é muito grande. Ele te dá pouco E exige muito. e exige muito. E aí você acaba saturado. Acaba saturado. E as coisas começam a ficar. Começam a ter jeitinho para as coisas andarem. Aí tem 3 administrativos, 3 médicos, e aí começa a ter 2 médicos, mas no papel tem 3. No papel tem 2 administrativos, mas só vai um. As coisas começam a desandar. E eu acho que esse é o sistema público. Isso não é na medicina. Esse é o sistema público. É a cultura já da gente, né? É a cultura. É a cultura. E isso é complicado. Né? Esse jeitinho é complicado. Se você for parar para ler a Bíblia, né? Não existe. Porque Jesus não negocia com o pecado. Ele viu que estavam negociando, fazendo comércio na casa do pai. É uma passagem que ele entra quebrando tudo. Olha, minha esposa já comentou comigo dessa E aí ele passagem. quebra tudo, porque não se faz comércio na casa do pai. Não é o intuito dali, Não né? é o intuito dele. Então, ele se ira, no sentido de se irar pelo pai, né? Até porque se eu falar de ira, mas a ira não é uma coisa ruim, né? Mas essa aí, ele se ira por causa que estão começando a comercializar na A casa do falta pai. de respeito com A o falta de ambiente. respeito. E aí a falta de respeito de lá vem para cá, se você parar para pensar. Você começa a ser sobrecarregado, você começa a ter que responder por várias coisas que você não tem controle. Você não tem controle. E a pessoa que está do outro lado, eu não consigo medir dor. A pessoa que está com um lado tem uma dor do outro lado. Qual o tamanho da dor dela? Eu não sei. Eu não sei mesmo, não dá para medir, porque se você parar para pensar, já tem um estudo que fala que a dor de uma mulher quando vai ter filho é igual à dor de um homem quando tem dor de cabeça. Brincadeira, né? A do homem é maior, né? A do homem é maior. É a piada, né? A do homem é muito Pô, maior. óbvio que É é. óbvio, pô. Dor de cabeça? Pô, essas É mulheres tudo horrível. dramáticas, pô. E isso daí você acaba passando para as outras pessoas. E fora um montão de coisa, a questão de remuneração, valorização, essas coisas todas aí que Assim, influenciam, né? é uma, A rede assim, pública, cara. é uma profissão que eu acho que deveria ser bem respeitada, cara. Sim. E, pô, o médico tá cuidando ali, né, cara? É não só cuidando, como ele falou, curando, né? Curando. É, Curando. Você dá assistência e você saúde pública no Brasil é uma merda, mano. sempre foi. É complicado. Essa é uma questão complicada. A gente está trabalhando, cara. Assim, eu tô entrando aí no município e vamos estar trabalhando com isso aí. Tá trabalhando com direto aí uma gestão de saúde pública, né? Vai ser um Então vai ser contraponto uma bem boa legal. Vai ser uma oportunidade boa de oportunidade. fazer um diferente. Isso aí. Fazer diferente. Vou te fazer uma outra pergunta. Agora não é bombástica, não. Agora é mais tranquilo. Agora Tranquilo. Eu sei que não é a sua área, mas deve entender, deve me tirar minha dúvida aqui. Meu pai sofreu AVC hemorrágico, 3 anos. Ele perdeu o movimento e a memória das pernas.
E nesse intervalo de tempo, a gente descobriu um aneurisma na veia aorta. Aneurisma na veia aorta cirurgicamente, né? Cirúrgico. Só cirúrgico. E pela saúde do meu pai, tem 74 anos, né? O médico, fiquei internado com ele dois dias. O médico me chamou, falou comigo. A saúde dele não ajuda. O quadro clínico dele não ajuda pelo fato do AVC. E, assim, a cirurgia e a pós-cirurgia pode ser complicado. Pode não aguentar na cirurgia ou pós ter complicação. E ele pediu pra me acompanhar. Ele falou, você decide. Você falar pra mim, doutor, pode operar. Vou operar ele de qualquer forma. Agora você fala pra ele, não, opera, deixa ele pai e tal. Isso aí já vem 3 anos já. Meu pai tá com aneurisma de 5 centímetros. A pergunta o aneurisma, ele rompe assim, do nada? Do nada. É, Do nada. eu venho seguindo certinho a medicação, afinando o sangue dele, né? Correr tranquilo, tomar remédio pra afinar o sangue. Mas é um tipo de uma enfermidade que eu não vou saber quando vai acontecer. Não, o aneurisma ele vai romper do nada mesmo. É grave, é bem complexo. A atitude, a decisão em si de É, fazer ou não a cirurgia é muito difícil. é muito difícil. É muito difícil. E ele pode realmente não aguentar a cirurgia e você se culpar por isso. E ele pode também, você pode levar ele para casa e ele em casa no outro dia romper. Só por isso. E que eu falo sempre. Ora e pede orientação a Deus. Ele vai te dar a direção. Como que eu sei? É uma passagem da Bíblia que fala: a paz que excede todo entendimento. Quando você pensar em alguma coisa, orou, pensou, e você sentir paz com aquela resposta, com aquela decisão, é ali que está o caminho. Vou te falar, Dudu. Todo dia, vou no meu pai, é, bota a mão na barriga dele. Às vezes, não sempre, sinto o coração na barriga dele. Sente pulsar, exatamente. É isso aí. Mas é por quê? Porque É por causa do aneurisma. O aneurisma é uma dilatação da aorta, né? Então, é um tubo, a aorta é um tubo, tá? Só que nesse tubo você fez igual, pô, simples. Olha lá pro carro, o pneu do carro, quando o pneu do carro faz aquele ovo. O pneu do carro você bate no paralelepípedo e fez aquele ovo. Aquilo ali rompe. Quando vai romper? Qualquer momento. Às vezes você sai daqui, parou o carro na esquina, parou o carro. Quando você vai e volta, tá furado, porque rompeu ali. Fala, mas o carro tava parado. Vai romper a qualquer momento. Você pode estar andando. Tá andando e tu furou. E vai estar. Então ele vai romper a qualquer momento. Aquilo ali é o aneurisma. É um exemplo clássico do aneurisma. É aquele ovo que faz ali. E ali afina a parede e pode romper a qualquer momento com o fluxo do sangue, pressão elevada, tem que controlar a pressão, tem que afinar o sangue, porque pode romper a qualquer momento. Cara, é uma situação que eu vivo preocupado 24 horas. É preocupação direta com ele, pô. Porra, vou trabalhar, será que meu pai vai estar bem? Não sei. não tem como relaxar com isso. Tem como, pô. Essa é uma questão boa, né? Você vive no limite o tempo todo. Você sabe que você tem que aproveitar seu pai a todo momento. Porque você não sabe se ele vai ter o seu pai amanhã. Você vai ter seu pai daqui a pouco. Só que isso é um pensamento que é interessante. Porque você está falando nisso porque ele tem uma patologia. Você já parou para pensar que basta estar vivo para você não ter mais um amanhã, um minuto daqui a pouco? E a gente fica perdendo tempo com um montão de coisa boba. Um montão de coisa, brigando no trânsito, brigando por um montão de coisa besteira. Você não sabe nem se vai estar vivo daqui a 2 segundos. Vou te falar uma coisa aqui, desculpa te cortar, mas uma coisa muito simples, mas que ontem eu fiquei mal o dia inteiro com isso. Tava conversando com um amigo meu, minha filha tem 5 anos.
Quando ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, a gente comprou aquelas vaquinhas que criança segura Sim. fica pulando e tal. Pô, ela se amarrou, mas pulava o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Aí a vaquinha murchou. A vaquinha murchou, eu falei com a minha esposa, não, deixa aí que depois eu vou encher. Sabe como é, né? O homem, quando ele fala que vai fazer uma coisa, ele vai fazer. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. 6 meses não. Não, Muito ele, Eu, ele hein? vai fazer. Cara, há uns 2 meses atrás, eu falei, pô, vou pegar essa vaquinha pra encher dela, cara. Ela tá com 5 anos, ela tinha 2. Bem assim, pô. Vou pegar, porque eu sempre ficava, não, porra, a vaquinha pra encher é diferente, eu vou pegar a bomba com meu irmão, que ele tem um birro específico, vou encher. Aí, falei, pô, peguei a bomba com ele, tentei encher, falei, pô, não era bomba. Aí eu peguei, tirei o birro, peguei um aparelho de nebulização, coloquei e enchi a vaquinha em 30 segundos. Aí. Eu poderia ter feito há muito tempo. Fechei, filha, tá aqui. Pô, quando ela foi pular, ela tá grande, papai. Passou o tempo, né? Ainda mais criança. E E nunca mais vai voltar. não vai voltar. Esse negócio com criança é muito forte, cara. Primeiro que a gente não é preparado para um montão de coisa. Você cresce, você não é preparado para casar. É. A gente prepara para casar. Fala só, casamento é assim, assim, assado. É por isso que cresce o número de divórcios a cada dia. Ninguém é preparado para casar. Ninguém é preparado para ter uma esposa e assumir uma esposa. A esposa não é preparada para estar sendo a ajudante em si, ajudante entre aspas, mas ajudar mesmo o marido, Marido. no criar as crianças, no tocar a família. É porque hoje tem uma cultura toda em relação à mulher, com a mulher sendo quase que o homem, na verdade, né? A mulher que tá assumindo o papel Tá de muitos assumindo o papel do relacionamentos. homem. Mas aí a mulher assume o papel de homem porque o homem não assume o papel dele. Isso é interessante demais. E a outra coisa que isso aí é um outro assunto pra gente conversar. E aí uma outra coisa que acontece é filho. Você não tem treinamento, cara, pra ser filho. Só chega, Sabe o que tá no você teu faz? colo. Sabe o que você acha que você sabe cuidar de filho? Porque você foi filho e seu pai cuidou de você. Aí você fala, pô, eu sei. Eu cresci, É tô só aqui. fazer o que eu queria que meu pai fizesse, pô. Ué. E aí? E aí como que você faz? Como é que você trabalha com seu filho se você apanhava do seu pai? Você vai fazer a mesma coisa com seu filho? Tendência é você, tipo assim, você pode tentar evitar, mas você já teve uma base que te direciona a uma realidade que pra você aquilo é o correto, digamos isso. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que batem em filho, eles apanharam quando criança. Então, eles acabam fazendo, né, refletindo o que aconteceu com ele nos filhos, né? E aí a pessoa que não quer fazer, ela muda muito. E aí começa a super proteger o filho porque não foi assim com ele. Né? Tem filho que cresce, cara, eu trabalho com homem. Né? Trabalhar com homem é difícil pra caramba, porque mulher fala pra caramba, meu irmão. Minha mulher tá aqui num bate-papo aqui, ela vai falar da vida inteira. Vai contar todo Todo mundo. mundo. Agora, homem, a gente vai conversar de tudo. Menos entrar no assunto de pai, de filho, disso, coisa. Não vai se abrir. Então, o homem, para se abrir, tem que ter confiança. Uhum. E dentro dos cursos a gente tem lá, a gente faz um juramento de confiança que não pode sair dali de dentro, né? Essas coisas todas. Então, para homem é muito difícil. O que faz em Vegas fica em Vegas. É, exatamente, isso aí. Tipo, o que faz em Vegas fica em Vegas. Então, para homem é muito difícil. E aí você não consegue, cara. Tem gente que fala que, assim, não consegue falar eu te amo pro filho porque nunca ouviu eu te amo do pai. Ele carrega aquela. Ele carrega aquela mágoa ali. Aquela mágoa, essa palavra é correta. E prende o futuro inteiro, leva pros filhos. Isso é complicado, né? Assim, quando eu tive minha filha, eu mudei muito a minha percepção de vida. Muita coisa que meu pai falava, mas, tipo assim, às vezes ele falava, mas não fazia. Então, é difícil. É difícil. Mas, assim, muita coisa que ele falava, eu passei a entender o porquê. Quando você tem aquele sentido de proteção. E quando eu vi a minha filha replicando comportamentos que eu e minha esposa tinham, às vezes até ruim, cara, eu passei a ter um pouco mais de noção do tamanho da responsabilidade que eu tenho. Porque eu posso estar influenciando ali não só a vida dela, mas pelo menos 2 ou 3 gerações. Porque a noção dela o conceito dela de família, o conceito dela de vida, vai partir muito do que eu vou apresentar para ela. Exatamente isso. Então, assim, é uma responsabilidade tremenda. É muito grande. E ela vai replicar. Se ela não tiver uma pessoa que conduza ela a sair desse ciclo, ela vai replicar isso. Ela vai replicar, porque o filho vê o mundo nos nossos olhos. Sim. Essa é a grande questão. Você passa um mundo problemático, caótico,
de briga, para ele, esse é o mundo que ele enxerga. Ele não vai conseguir enxergar diferente. Você tem que mudar. E às vezes você já traz dos seus pais esse mesmo mundo. Porque foi a noção que você teve quando você A era noção criança. que você teve. E aí você tem que quebrar isso, a gente não é treinado. Então tem as igrejas, pelo menos a igreja lá, a Atitude, tem esses cursos que a gente trabalha. É difícil trabalhar com homem em relação a isso, mas a gente trabalha essas percepções. Tem Paz para Toda a Vida, que ensina realmente a criar as crianças, os filhos. Isso é muito importante, a gente precisa saber. Porque às vezes você acaba replicando e replicar aquilo ali não é bom. E é também importante, não basta a gente orientar, os filhos nos têm como exemplo, como você falou. Exemplo. A noção de vida deles é muito pautada no que a gente apresenta para eles. Tem um primo meu, que ele é evangélico também, uma vez a gente conversando, tal, ele ainda não tem filho, mas ele quer muito ter um filho. Ele estava falando que muita gente distorce uma passagem da Bíblia, que fala: ensina teu filho o caminho. Não é o caminho, ensina teu filho no caminho. Caminho. Vai lá, faz o que tem que ser feito, como tem que ser feito, porque o teu filho vai ver aquilo e ele vai te acompanhar. Não importa se você tá mandando, eu tô indo por essa rua aqui, mas você tem que ir pelaquela. Mas ele vai pensar, por que eu tenho que ir pelaquela se você tá indo por essa? Exatamente. Simples. Papai, meu filho fala, papai, sinal tá vermelho. E aí? Meia-noite, você passa ou não? Eu passo 8 horas da noite, E aí? cansei de tomar esporro da minha filha. Papai, o sinal tava vermelho. Eu falei, filha, papai fez errado. É isso aí. E aí? Vai complicado. falar o quê? Aí você, Tem aí como, você ensina cara. pra ele, filho, vermelho, pare. Papai, não parou por quê? Por que você passou então, né? É Cara, mas complicado, é desafiador, cara. É muito... desafiador. Filho é desafiador. Eu tenho duas bênçãos, né? O João Vitor e o Lucas, que são, assim, são meus amores. Só que filho não é família, né? Família é sua esposa. Te peguei, né? Foi um peguei, conceito né? diferente. Família é sua esposa. Filho é criado pro mundo, né? Filhos são flechas na sua mão. Ensina seu filho no caminho. Ele não vai ser seu, porque ele vai largar pai e mãe e vai se unir à sua esposa. E vai fazer uma só carne, tá na Bíblia. Eu tenho uma filha de 4 anos também, mas é difícil, né? Soltar, né? É difícil, é difícil. Cara, a minha filha, quando ela nasceu, ela dormia com a gente no quarto. Aí minha esposa falou, não, 4 meses ela vai pro quarto dela. Até hoje. Não, ela foi. Mas a gente foi atrás. Muito bom. Aí a gente passou a dormir lá com ela. Não, lá em casa foi assim, cara. Os dois filhos são muito próximos, né? São bem pequenos, diferença de 1 ano. Uhum. Aí a primeira filha, fizemos uma festa, João Vitor, não sei o quê. Como nasceu? Aí minha esposa não dormia, cara. Eu não dormia, aí não. Ele chorando, acordava, ela amamentou o tempo todo. Ele mama até hoje, né? E ele acordava de madrugada, e eu acordava, e mesmo assim, e eu tendo que ir pro plantão no outro dia. Eu inverti meus horários todos de plantão, comecei a trabalhar de noite para ficar de dia com eles. E chegou em dezembro, ela descobriu que estava grávida. Ele com 5, 6 meses? Ele com 7 meses, eu 7 acho, meses. por aí. Aí ela descobriu que estava grávida. Aí ela ficou triste assim, aí veio para mim, eu fiz uma festa, aí já muda tudo, né, pela festa que eu fiz. Aí no dia 31 de dezembro a gente contou. Beleza, contei, passou aquela euforia toda, ela tem um porém. Eu tenho que ensinar João Vitor a dormir. Falei, tá, como é que faz isso? Vou procurar na internet. Google sabe. O papai Google tem tudo. Aí foi procurar na internet, cara. Ela comprou um curso aí online de Faça a Criança Dormir. Que a gente eu ficava assistindo o curso, as crianças pediam pra dormir. Dava 7 horas da noite, as crianças pediam pra dormir. Eu falei, isso é impossível. Impossível. Aí minha esposa lá, durona, adestrou João Vitor. Conseguiu? Rapaz, João Vitor começou a dormir uma beleza. 7 horas da noite ele dorme. O Lucas nasceu, e aí o João Vitor já dormia 7 horas. O Lucas nasceu 3 meses. Os 10 primeiros meses não tem como fazer isso, porque ele tem que acordar mesmo qualquer hora para mamar. Né? A hora que ele quiser ele acorda, mas depois de 3 meses, minha esposa tá lá. Hoje, das 7 horas até 8 horas eles dormem. Que isso, os dois. E eles pedem para dormir. Que isso é mágica, não é possível, cara. Pedem Como é pra que dormir. faz isso, cara? Pedem pra dormir, cara. É bom demais. E aí a gente consegue muita coisa com isso, né? Principalmente para casal e o casal novo. Porque muitas das vezes o casal se perde quando tem filho. Eles vivem em prol da criança. Ele vive em prol da criança. A criança vai dormir meia-noite, 1 hora, e
Você e o casal, como é que é? A gente tem a cesta do casal. Momento Nossa de vocês. sexta-feira é nossa. Mas, na verdade, qualquer dia pode ser nosso, porque 7 horas da noite eles estão dormindo. Então, à noite a gente tem. Uhum. Consegue ficar, conversar, fazer o que a gente quiser, Tem um ver momento, filme. tudo. A gente consegue fazer tudo, mas a gente instituiu a sexta-feira do casal. Sexta-feira que a gente come hambúrguer, eu não bebo, né, mas ela bebe o vinho É o dela. dia de sair da dieta, né? Dia de sair da dieta, as crianças estão lá. Isso atrapalha muito o casal quando não tem esse controle, porque vive só pro filho. Só pro filho. E daqui a pouco o filho cresce, sai, quem resta é você e sua esposa. E aí? Cadê a intimidade? Se perdeu lá atrás. Se perdeu lá atrás. Como conduzir uma situação Como- dessa, né? Então, isso tem que parar, tem que pensar. Por isso que tem os cursos que ensina isso, ensina a noite do casal, o dia do casal. Isso é importantíssimo. Ensina a viajar sem o filho. Vamos viajar sem o filho, não. Vamos embora. Vamos deixar onde? Dá para deixar com a sogra, dá para deixar com o tio. Vamos sem filho. É a gente, só eu e você. Ah, isso aí eu não, acho que eu ainda não tô preparado, não. Vou ter que É. fazer esse curso aí, cara. É, Que rapaz. aí o coração aperta. Pô, no primeiro dia pra deixar ela na escola já foi ruim. Quando eu fui, levei ela, que ela viu assim que ela ia entrar sozinha. Ela agarrou na minha perna, olhou assim, eu falei, porra, me ajuda aí, filho, não faz isso. Tem um ditado que fala assim, isso é muito importante, cara, muito importante. E aí para todo mundo, tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Então a gente tem que parar muito para pensar nisso. Às vezes você sofreu, você não quer que seu filho sofra. Aí você dá tudo. Você dá tudo de moleza para ele, tudo, tem que fazer isso, tem que mimar, tem que fazer aquilo outro. Ele acaba sendo A super proteção super desprotege, né? proteção. Isso tem que ficar na cabeça. Tem que ficar na cabeça. Às vezes botar, às vezes brigar, o filho quer, cara. O filho quer que você brigue com ele. Ele pede para botar limite, ele pede, pai, quero que você tenha limite comigo. Isso é amor. Eles entendem isso como amor. É incrível. Você brigar, eles entendem como amor. É porque é o que eu falo com a minha esposa. A minha filha, ela não sabe até onde é o limite. Ela não tem Não noção. sabe. A gente tem que ensinar pra ela. É isso aí. A gente tem que ensinar, tem que ser firme. Tem que dar um afago, tem que dar um carinho quando precisa. Tem. Mas no momento que tem que falar firme, tem que falar Tem que firme. falar. Tem que falar firme. É isso aí. Hoje eu tive um exemplo muito bom. Foi hoje não, foi ontem. Estavam brincando, meus filhos ganharam 2 espadinhas da minha sogra. Eles estavam brincando de bater, né? Bater uma espada na outra. Aí o João Vitor queria pegar a espada do Lucas, o Lucas não quis deixar. Aí eu falei, Lucas, empresta a espada pro seu irmão que ele já emprestou a dele pra você. Ah, eu não quero. O Lucas é o mais novo. Não quero, não quero, não quero. Eu peguei a espada e coloquei na mão dele e o Lucas começou a chorar. Boa. Minha esposa super apoia, de boa, pegou ele, abraçou ele, ficou com ele. Aí João Vitor brincou, eu falei, Lucas, aqui agora, ai papai, obrigado. Eu falei, Acabou, e conduziu. e conduziu, e acabou. Ele ouviu não, eu peguei, entreguei, depois eu dei carinho. Mas ele ouviu, ele precisa ouvir não. Ele precisa ouvir não. É porque a vida vai dizer muitos não. A né? vida vai dizer muitos Exatamente. não. Eu acho que às vezes tem muitos pais que eles pecam a não ensinar o seu filho a se frustrar. Isso é importante. Porque não adianta. Por mais fácil que você tente fazer a vida do teu filho, vai ter uma hora que ele vai sair debaixo da tua asa e ele vai ter frustração. Vai. Se ele não souber desde novo, quando ele ainda tem dificuldade de controlar as emoções, vai ser muito pior quando ele tiver maior. É muito pior. É muito pior. Aprender com a vida é pior, né? É sempre, acho que pai e mãe bate menos Bate dolorido do que menos a vida. dolorido, exatamente isso. Exatamente isso. Então tem que ensinar. No outro dia, meu filho a gente jogando futebol, e aí tava jogando com um primo lá, e aí a primeira vez lá ele fez um gol, ele ganhou. Ficou todo feliz. Perdeu, Já era, acabou o começou mundo. a chorar. Aí minha esposa que foi lá, não, você perdeu, você vai lá, vai abraçar ele, vai falar, ai, que bom que você ganhou, e você vai jogar de novo. Não, eu não quero. Vai lá. Aí foi lá, abraçou, depois foi lá e ganhou de novo. Eu falei, tá vendo? Hoje ele sabe. Porra, eu lembrei agora de uma coisa, cara. Aniversário do filho de um amigo meu, mês passado. Aí tava lá, né, na animação, no animador da festa. Ele falou, ó, eu quero que me tragam um cartão de crédito. Porra, aí minha filha veio correndo, pegou o meu. Quando ela foi chegando, outra criança chegou na frente. Ela perdeu. Ela ficou triste. Aí daqui a pouco, não, eu quero não sei o que. Ela foi de novo. Pô, mesma coisa. Quando ela tava chegando, outra criança chegou. Ela já começou a chorar.
Aí, porra, daqui a pouco, terceira vez de novo, deu pena da bichinha. Porra, quando ela chegou, outra criança chegou, porra, ela veio correndo, chorando, todo mundo rindo. Aí, tipo assim, pô, peguei e dei um abraço, mas não, filha, vai brincar, é assim mesmo. Assim É como você isso quer aí. ganhar, outras crianças também querem. Aí depois minha esposa também foi lá, sentou mais próximo do animador, que aí tudo que ele pedia já tava ali. Já Ela foi tava lá e lá. ganhou. Ela deu um pouquinho É, de mas tá certo. afago. Mas ela aprendeu. Mas ela aprendeu. Mas ela aprendeu. Isso é importante. Filho tem que aprender a perder. Tem que aprender ou não. Tem que aprender mesmo. Né? E isso daí. E na questão do caminho de Deus também ele tem que aprender. Tem que ser criado, cara. Tem que ser criado no caminho. Já tá tão difícil. Sem o Jesus fica complicado. Meus filhos adoram. Vão pra casa do Papai do Céu. Vamos pra casa do Papai do Céu domingo, pai. Vamos, vamos, vamos. Eu sei que eles gostam da pipoca, né? Mas Aham. É, eles mas é um gostam de. atrativo pra manter eles ali, É... né? Aí eles contam a historinha, aí eu peço pra ele contar como é que foi a historinha de hoje, filho. Eu sou. Como é que é? Eu sou. Não é anunciador, não. Aí, tipo assim, eu falo as boas-vindas de Jesus agora. Uhum. Eu acho que era a cornetinha de Jesus. Eu falei, isso aí, vambora, tem que Pô, falar. maneiro, cara, isso é Foi, bacana. foi muito legal, é muito legal. E tem que falar, tem que orar. Orar com os filhos é importantíssimo, orar com a esposa é importantíssimo. É, tem, é tão importante orar com a esposa que tem uma pesquisa que fala que orar com a esposa gera mais intimidade do que sexo. É incrível isso. É mais proveitoso pro casal, né? Pra relação dos Intimidade dois. mesmo, porque você fala assim, eu tenho muita intimidade com a minha esposa porque eu consigo, eu vejo ela nua, eu faço sexo com ela, mas orar com ela, porque você só faz isso na parte da carne. Quando você ora com ela, você tem ela ali do seu lado e ela expõe o que está no pensamento dela, o que ela está pensando no coração dela, e ela bota tudo para fora. Ela ora pela família, ela ora por você, ela ora por tudo o que está acontecendo com você. Se tem que pedir, se está difícil, ela está orando. E essa intimidade é muito maior do que a intimidade do sexo, que é a sua carne. Ele é um momento do prazer como um todo, né? Exatamente. É mais um instinto nosso do que de fato. Não vou dizer mais que de fato um sentimento, mas é algo que, como você falou, é da carne. É da carne, mas não é nem. É da carne. É instinto, mas é da carne, entendeu? Sim. E você tem uma intimidade muito maior quando você ora. E com as crianças é muito importante. Meus filhos sempre oram. Toda noite a gente ora. Em nome de Jesus, eles, amém. É bem Amém. legal. E aí, quando a gente almoça também, que a gente vai sentar para orar, eu sento na cabeceira. Aí, eles já sabem, né? Quem senta na cabeceira ora. Papai, hoje que eu vou orar. Aí eu saio, ele senta na cabeceira. Aí ele, Papai do céu, muito obrigado por esse alimento. Eu acho engraçado minha filha. Porque, assim, a intenção dela é muito boa, mas ela vai orar o Pai Nosso, aí Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Aí no final, não se esqueceis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas tá orando. Tá orando. É A isso aí. intenção, o coração É dela o ali coração, é o ele tá bem coração. intencionado. Pô, mas Ainda toda mais vez, cara, criança. eu e minha esposa a gente fica gargalhando, é muito engraçado. Ainda mais criança. Renato, é portador de mais notícia, né? O papo tá bom, Pô, que isso já, cara? mas Já acabou? chegando no final já. Que Uma isso? hora e quanto aí? Olha quanto. Opa. 6. Dá tempo de dar uma última pergunta ainda? Tá, pô. Tá. Eu só pego 7 horas. Não sei se vocês começam a outra coisa. É porque passa de 6 horas e já começa a apertar. Não, Tem, mas tem 10 a gente minutos chega, final? não. A gente dá um jeito. Eu sempre tomo esporro mesmo. Um a mais, um a menos, não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém, pô. Não vai matar ninguém. Assim. Pô. Isso aí já é normal. Tô acostumado. Assim, na área da medicina, a gente só procura medicina quando a gente tá com alguma enfermidade. Certo. A gente procura com prevenção e tudo mais. Então, assim, eu não sei se de repente na ortopedia, que é a sua especialidade, se tem muito. Mas ali no momento de enfermidade, que as pessoas, às vezes a pessoa passou por um procedimento complicado, acredito que tenha muita gente que possa ter problemas psicológicos também, na questão emocional, porque está debilitada. Como que esse seu lado da fé, seu lado da religião, como que ele impacta na sua tomada de decisão para conduzir
um atendimento a uma pessoa que está debilitada emocionalmente? Isso te ajuda? Como é que funciona? Então, essa minha parte da fé, ela me ajuda muito. Mas muito, muito, muito. Primeiro que eu me coloco muito na posição da outra pessoa. É aquela questão da dor, né? A dor, quem sabe é quem sente. Eu me coloco muito na posição da outra pessoa. E na ortopedia, as pessoas vêm principalmente porque estão precisando. Que quebraram, que tá doendo, fez exercício errado na academia. E elas vêm procurar o ortopedista. Na parte de terapia intensiva, eu também atuo. Já são patologias que aconteceram por descuido mesmo com o corpo. Muita gente hipertensa, diabética, e evolui aí para doenças graves, AVC e etc. Então, são dois lados, só que tudo remete à pessoa. É pessoa. A gente trabalha com pessoa, né? Então, a grande questão é entender a pessoa e conduzir a pessoa. Por que que influencia o lado? Quando eu estou lá na terapia intensiva, quando eu vejo que não tem mais o que fazer humanamente, eu sempre converso, a gente tem que conversar com os familiares. Eu sempre converso, sempre falo. Você acredita em Deus? Ah, acredito. Acredita em milagre? Ah, acredito. Então, eu acho que agora eu como médico, para mim não tem mais o que fazer. Eu não consigo fazer mais nada. Agora só Deus. Então, é difícil a aceitação. Primeiro momento é a negação, vai negar, mas a verdade sempre conforta. Acho que vai doer do início, mas ela vai ficar ciente do que vai No acontecer. longo tempo, ela. Longo tempo é melhor, né? E o pessoal acaba aceitando mais em relação aos tratamentos que existem. Eu preciso parar, fazer somente agora um tratamento de. Essa semana mesmo eu tive que conversar com a família. Eu falei, olha só, se a gente for descer a paciente para uma sala de trauma, a sua mãe vai ser entubada, vai colocar no ventilador e eu nem sei se ela vai sobreviver à intubação. Agora, se ela não descer, ela vai ficar aqui com você. E você pode ficar com ela até o final. Você aguenta? Você acredita em Deus? Ah, eu prefiro ficar aqui, doutor. Então, tudo bem. Ela optou lá com a mãe. Mais ou menos aquela. Tem a opção de ir Você para o tem centro opção. cirúrgico. E essa opção eu levei na minha casa. Minha mãe sempre cuidou da minha avó com Alzheimer. E ela ficou internada por causa de pneumonia, um montão de coisa. Minha avó já estava muito grave, com gastrostomia, se alimentando pela sonda e tudo mais. Eu falei, mas olha só, se ela ficar no hospital, ela vai morrer no hospital. Ela tem todos os parâmetros para entubar e daqui a pouco ela morre. Agora, se ela for para casa, ela vai morrer com a senhora. O que a senhora quer? Ela, vamos levar para casa. Ah, vamos falar com o pessoal, com todo mundo primeiro, porque tem outros irmãos. Eu falei, não, mas quem cuida é a senhora? Quem vai definir é a senhora? O que a senhora quer? Ah, eu quero que ela vá para casa. Eu fui, aí eu como médico, eu consegui dar alta para paciente, né? Dei alta para minha avó, e levei ela para casa e minha avó faleceu no colo da minha mãe. Então, começa a ver um outro lado, né? Não é só o lado médico de que, acabou o que eu posso fazer, tá sentindo dor, tá de besteira, sentindo dor à toa. Não tem mais isso. Tem. Não existe mais isso. Não tem essa saturação de pessoa. Pelo contrário, eu adoro pessoa, amo pessoa, adoro histórias. Se deixar, eu fico conversando, ó, muito tempo. Adoro ouvir a história das outras pessoas e seja o que for, de tristeza, de superação, de problemas, né? E então eu vou sempre estar confortando e espiritual. E eu falo sempre de versículo bíblico, eu nunca deixo de falar de Bíblia, nunca deixo de falar de Jesus. Sempre colocando Jesus na frente, porque é assim que tem que ser. Jesus tem que estar na frente de tudo. Assim, é uma pergunta. Você já perdeu um paciente? Pô, já perdi muito paciente. O primeiro paciente foi o mais traumático de todos. Ah, E aí foi o que eu falo, você acaba ficando mais frio, né? Com as situações. Mas o primeiro paciente foi o mais traumático. E depois, sim, supernatural, pra mim, perder o paciente.
Só que isso aí é uma coisa bem Bem controversa, delicada. bem delicada, porque assim, muito natural pra mim perder um paciente, dar atestado de óbito, cara, é uma coisa assim que o médico que trabalha em UTI vai dar atestado de óbito, super natural, mas eu dei atestado de óbito do meu, Alguém foi o próximo, né? mais difícil da minha vida. Eu acho que nem o da minha avó, na minha avó não foi eu que dei, mas se tivesse que dar, eu acho que não daria, mas do meu sogro foi muito pesado, não entendi por quê. Foi muito pesado atestar o óbito do meu sogro. É porque tinha um vínculo ali, né, cara? Com Foi uma muito história, pesado, cara. né? A minha avó, de repente isso, a minha avó, ela não tava nem mais lúcida, ela não tava mais ali. Eu já falei pra minha mãe, ela tinha um Alzheimer, cara, que assim, ela não conhecia ninguém. Ela não tava nem mais lúcida. Minha avó também. E aí, mas meu sogro tava comigo, cara, na quinta-feira. Ele morreu na sexta e tava comigo na quinta-feira. A E aí gente nunca foi, tá preparado, por mais que foi assim, você pesado. seja um profissional que Exatamente. já vê aquela situação de maneira recorrente, infelizmente é o destino de todos, mas aí quando você tem alguém próximo, a gente vê com olhos diferentes, né? É. E aí foi pesado. Aquele atestado foi pesado, doeu, mas tinha que fazer, né? Então, lá fiz. Eu fiz tudo, na verdade, até porque minha esposa estava acabada, minha sogra acabada, meu cunhado também. Então, assim, eu resolver as coisas. Tive que ser forte para resolver tudo, Ele não né? pôde deixar a emoção ali sobrepor a Não razão, né? pôde. E ainda tinha meus filhos ainda, tinha que estar sorrindo com os meus filhos, porque eles não sabiam de nada, Eles não entendem. eles não entendem. Tinha que estar sorrindo, estar brincando com eles. Mas isso aí acaba atrapalhando o seu teu psicológico, né? Então, depende o que atrapalha, né? Não atrapalha, e aí é domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, a gente tem que aprender a ter domínio próprio. Na vida a gente vai passar por várias tribulações. Não é porque eu sou crente ou porque eu vou para a igreja que não vou ter problema. Não é isso. E pelo contrário, às vezes até parece que tem mais problemas. É porque você começa a enxergar tudo diferente. E aí você começa a enxergar o que realmente acontece. Fecha os olhos do mundo e abre os olhos espirituais e você começa a enxergar e parece que está tendo vários problemas. Você tem uma coisa que é fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. O Espírito Santo dá isso. Se você pedir, ele te dá. Vou pedir aonde? Em oração. Pede que ele te dá. Tem uma passagem que fala: até vocês que são maus conseguem dar bons frutos, dar boas coisas para seus filhos, porque eu, o Pai que está no céu, se vocês pedirem o Espírito Santo, por que eu não lhes darei? Eu tenho também um entendimento comigo, que é exatamente isso que você falou. Eu, conversando com alguns amigos uma vez, eu falei, cara, a religião em si, eu não falo nem a religião, mas eu falo a Deus. Você buscar a Perfeito, Deus. perfeito. Buscar a Deus. Porque É, religião, na minha concepção, é o entendimento de um homem da palavra, que ele pegou o que ele entendeu e começou a passar para outras pessoas. perfeito. Então, assim, eu tenho um entendimento para mim que Deus, em si, a sua conexão com Ele, a sua proximidade, presença com Ele, Ele não te priva de problemas, mas Ele te ajuda a lidar com os problemas que todos nós vamos passar. Exatamente. E é importante ter problema. Né? Vocês conhecem a história de Davi? Que Conheço matou o o que matou o gigante? gigante, Davi Né? Golias. Davi matou o gigante. O gigante era um problema? Era. Era, Era um era, problema grande? era. 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 Foi o menor problema de Davi. Foi o menor problema de Davi. E foi através de Golias que Davi se tornou quem ele é. Ele teve, assim, não vou dizer coragem, mas que transformou ele. Que transformou ele. Que ele venceu o gigante, virou rei. E teve vários outros. Aí depois que ele. Primeiro ele teve Golias contra ele. Depois teve reis contra ele. Então a patente subiu. Meu irmão, a patente do problema vai subir Subiu e também. muito. Vai subir. É só preparo. É só preparo. Então tem que ter problema. É o que nos Ninguém. move, né? É o que nos move. Ninguém na Bíblia que são chamados de heróis da fé, nenhum deles foi herói porque não estava fazendo nada. Todos eles fizeram alguma coisa. Todos eles tiveram um problema para enfrentar. Todos eles foram libertos de alguma coisa. Todos eles. E foi essa superação que E essa, tornou quem eles exatamente. são. Essa superação é que torna quem ele é. Acho que a gente pega a história da humanidade. As tecnologias e facilidades que a gente tem é exatamente para evitar problemas. Uma experiência negativa que se teve, então o homem passou a estudar e buscar uma maneira de resolver. De resolver e resolvendo aquele problema você cria outro.
Sim. Que nos motiva a buscar outra solução, né? Exatamente, é isso aí. É tudo, todo um ciclo, né? É todo um ciclo. Assim, te perguntar agora nesse sentido. O Rodrigo perguntou se você já perdeu algum paciente. Infelizmente aconteceu. E agora, falando do lado positivo. Você já presenciou alguma situação que, aos olhos da ciência, era inexplicável e mesmo assim aconteceu? Que a gente pode definir como um milagre? Então, dentro da medicina em si, do tempo que eu atuo, da medicina, não tem como fazer, não. O cara que tinha câncer, curado, né? Eu, não. Mas tem milagre. Tem milagre todos os dias e tudo até o momento, tá? Não é porque a gente pensa em milagre, essa é uma forma de estar até fazendo uma confusão com a palavra milagre. A gente, quando fala milagre, a gente pensa numa coisa absurda. Um negócio assim, pô, o cara tinha um câncer e o cara foi curado. O cara tinha um tumor no cérebro e foi curado. O cara só pensa nisso, a gente só pensa nisso, né? Mas milagre tem todo dia. Todo dia. Exatamente. É milagre. Você acordar todo dia é milagre. É a misericórdia de Deus. É aquilo que a gente estava falando, né? O que explica o funcionamento do corpo que me proporciona levantar, Exatamente. pensar, agir. E aí? O que explica isso? É milagre. Pô, cara, é acordar e agradecer. Todo dia, eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, agradecer. Eu agradeço todo dia, eu acordo, agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos. Que bom que eu vou ver mais um dia com meus filhos, que bom que eu vou ter mais um dia. Que bom que eu vou ter mais 24 horas para tentar resolver tantos os problemas. E o que eu não resolver, que bom, amanhã vai ter outro dia, se Deus me permitir. Se Deus não permitir, acabou. Mas eu vou ficar pensando se eu for pagar o cartão de crédito que eu tenho que pagar amanhã. Disse que eu vou estar vivo amanhã. Só Deus. Quem disse que eu vou pagar também? Só Brincadeira, Deus, só brincadeira. Deus, só Deus. Só Deus, não tem outra explicação. Então, milagres acontecem a todo momento, cara. Todo momento acontece milagre. Todo momento é um acidente que era ali na frente, aí de repente você tá saindo, aí você começa uma confusão danada, você se atrasa, você não entende, aí briga com a esposa, aí briga com isso, briga com aquilo, aí quando você vai sair, teve um acidente não sei aonde. Caramba, será se eu não tivesse saído 10 minutos antes? Será que eu Aquele não carro não poderia era o estar meu? lá? Isso é milagre. Sim, isso é uma coisa que eu consegui ter uma percepção. Eu passei a ver a vida de forma diferente. Um dia até eu fui pegar o ônibus para ir trabalhar, não gosto de carro, porque custa mais. Aí, pô, eu fui pegar o ônibus parado. Só que ele já tava para sair, o motorista fechou a porta. Eu bati na porta, o motorista me olhou e saiu. Aí ele saiu, foi beleza. Aí o cara que tava atrás de mim, porra, mó filha da coisa. Pô, o cara te viu e não abriu. Eu falei, irmão, não foi, não era pra ser. É isso aí. Ponto. Eu não tenho o que questionar, eu não sei o que estava por vir, eu não sei o que vai acontecer. Exatamente Então, isso. assim, se não foi, cara, não era pra ser. Deixa quieto. Exatamente isso. Isso é milagre. É que a gente pensa em milagre em várias coisas. Cara, e tem várias coisas. Você tem que cumprir princípios. Na Bíblia você tem que cumprir os princípios da Bíblia. Tem muita gente. E para dar certo, e dá certo. Você cumpre os princípios milenares que dá certo. É honrar pai e mãe. Cara, esses são os princípios que muita gente cumpre. E dá certo. Você não é cristão. Você não precisa necessariamente ser cristão para isso. Exatamente. Tem muita gente que dá certo sem ser cristão, porque eles cumprem princípios que eles nem sabem que estava na Bíblia. Teve um amigo meu que ele falou, ele era evangélico, trabalhou comigo no Jornal O Globo, na época que eu trabalhei na Washington Luiz. Ele falou uma coisa comigo, eu sempre gostei de ouvir muito, ele era mais velho, já tinha 3 filhos, casado. Eu sempre gostei de ouvir muito pessoas, porque assim, eu acho que eu nunca sou o dono da razão. Aqui eu tô copiando uma frase de um podcast que eu ouço muito, que eu falo, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então assim, nunca vai ter uma pessoa que é absoluta e principalmente eu. Então eu sempre gostei de ouvir. E ele sempre falou de Deus pra mim, todo dia ele me manda um áudio e uma passagem da Bíblia. Assim, pô, eu acho isso muito bacana, muito bacana. Ele falou, cara, conselho pra vida. Cumpra as leis de Deus, que as leis do homem nunca te alcançarão. Exatamente. É óbvio, Perfeito. você não precisa de muita coisa, você só faz o que foi determinado por Deus. Ponto. Há quanto tempo que isso dá certo? Há muitos Há anos. mais de 2000 anos, Há né? milhares de anos. Exatamente isso. É muito fácil. E o que você falou, às vezes a gente está buscando ajuda, está buscando informação. Em determinados locais,
Tá ali, tá muito Tá ali. E fácil. as pessoas querem fazer, inventar coisa que não precisa inventar, tá escrito. Você não precisa inventar nada. Tá tudo escrito. Agora tem. Eu consigo, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Existe isso? Existe. Tem muita gente que lê e não consegue entender. Mas tem podcast. Tem pessoas que conseguem. E aí você falou uma coisa importante. São pessoas, em religião, são pessoas que interpretam a Bíblia e fala do jeito dele e fala pra você. Eu já pensei muito assim. Eu já pensei muito assim até Deus começar a falar comigo, cara. Até eu começar a ler a Bíblia e Deus começar a falar comigo. Eu falo, cara, Através da palavra? através da palavra. E não é interpretação. Não é interpretação. É revelação. A Bíblia é um livro, é uma coleção de livros que é escrita por homem, né? Isso é a pergunta da maioria das pessoas. Mas a Bíblia é uma coleção, é escrita por homem, Pra sim. quem questiona, né? Revelada, é uma palavra revelada. Então, ela foi escrita sim, mas são revelações. Pode concluir. E são revelações. Então, não existe nada inventado. Tudo é revelado por Deus. Foi tudo dado para ser escrito. Tanto que tem livros que assim, tardam, distanciam tempos de escrita um do outro, né? Aí você fica, cara, mas encaixa. É Encaixa muito. muito. Como é que o cara que tava lá do outro lado conseguiu escrever uma mesma coisa daqui? O cara que viveu há 600 anos atrás e o outro tá Exatamente. complementando a E como ideia é que dele faz aqui. isso? Tem explicação. Como é que faz isso? Eu, eu, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu nunca tive uma doutrina de igreja. Eu reconheço a Deus como o Salvador, a Jesus Cristo, mas eu nunca tive uma doutrina. E assim, saber que aquela mensagem que está chegando até mim é de Deus. Como identificar isso? Eu sempre tive dificuldade com isso. Isso é importante, isso é bom. Essa é uma boa pergunta, as pessoas sempre falam isso. O que acontece? Isso aí vai depender muito de você, muito da sua conexão com Deus. As pessoas falam, mas eu acabei de falar aqui, né? Deus falou comigo. Mas como que eu sei que a palavra é de Deus? Como que eu sei que Deus falou? Já que você falou, eu falei que o inimigo acaba utilizando, falando, Sim, são meios. vozes. Exatamente. E aí, como é que foi? E aí vem o que a gente chama de tempo a sós com Deus. Você tem que ter esse tempo com Ele. Você tem que estar acostumado a orar. Tem que estar acostumado a ler a Bíblia. Tem que estar acostumado a chamar a sua família, sua esposa, para orar junto com. Isso tudo você tem que estar acostumado. Porque você não consegue reconhecer uma voz que você nunca ouviu. Só que você vai ouvir. Você vai ouvir. E as outras vozes vão apagar. E aí eu falo sempre, é muito fácil. Como é que você sabe que é Deus? Quando aquela voz que fala com você corta todas as outras. É direta. É direta. Ela fala com você, corta todas as outras. Acaba, você está com 500 pensamentos sobre o assunto. Aí daqui a pouco vem aquele. Não, tem que ir por ali. Aí você não consegue mais pensar em nada, só que tem que ir por ali. É Deus falando contigo. É Deus falando contigo. Teve uma situação, como eu falei, eu sou um pouco cético quanto à revelação. Só que assim, teve uma situação, vou falar de forma resumida, que eu já até comentei em outro episódio. Que assim, eu acredito que foi Deus pela sequência de fatos. Tem. E por via das dúvidas, eu não paguei para ver. Eu não vou tentar. Eu tava, assim que eu tinha saído do emprego, tinha pego o dinheiro da rescisão, né? Ignorância da juventude, sabia? Queria comprar uma moto. Aí comuniquei à minha mãe que eu ia comprar uma moto. Aí procurei na internet, achei uma lá em Campo Grande, aí falei com meu irmão, cara, vamos lá comigo dar uma olhada na moto lá. Vambora, tá, beleza. Aí eu não trabalho dia de sábado. Nesse sábado especificamente eu tinha me oferecido para trabalhar. Opa! Então, por que eu fui trabalhar? Uma sequência de fatos. Eu cheguei em casa mais tarde e tinha uma festa pra gente ir à noite, que era uma conhecida da minha sogra. Como eu fui trabalhar, quando eu cheguei em casa, minha esposa já tinha ido. Então, quando minha esposa já tinha ido, eu peguei e fui depois. E quando eu cheguei lá, era um tal pequeno, poucas pessoas e tal. Então, cheguei cumprimentando todo mundo. Boa noite, boa noite. Apertei a mão de todo mundo e sentei. Depois de um tempo, eu já tinha combinado tudo com o cara pra ir ver a moto no domingo de manhã lá em Campo Grande. Depois de um tempo, uma mulher chegou até mim e falou: Deus tá te dando uma. Não, ele tá te dando um livramento, na verdade. Ele tá mandando eu vir te dar uma mensagem aqui. Ele tá te dando esse livramento. Ele tem muita coisa boa para você, ele tem planos e tudo mais, tal, tal, tal. E ele mandou, na hora que você apertou minha mão, ele mandou vir falar com você. O que aconteceu? Ela falou: ó,
Quando você tocou, eu tive uma espécie de visão. Visão. Eu vi Perfeito. você sofreu um acidente de carro. Eu não sei quando ia ser, se ia ser ontem, se ia ser hoje. Não interessa, eu sei que eu vi que você ia sofrer um acidente de carro, que você ia ficar com o rosto desfigurado, e você estava dirigindo, tinha alguém de preto do seu lado, ia ficar desfigurado e você ia morrer. Eu falei, mas como assim? Ela falou, ia estar vindo um carro contrário a você e bater de frente. Ponto. Eu vi um carro prata. Eu tinha ido a pé, meu carro era prata. Aí ela deu mais detalhe, ela falou, se você não quiser acreditar em mim, você está. Mas faz o seguinte, chega em casa, você faz uma oração, pede a Deus para falar com você através da palavra. Aí você abre a Bíblia. A primeira frase que você lê é a resposta que ele está te dando. Assim eu fiz. Cheguei em casa, orei junto com a minha esposa, pedi que ele falasse comigo a palavra. Quando eu abri a Bíblia, o primeiro lugar que eu bati o olho, com a sepultura fizemos um trato, com a morte fizemos um acordo. Foi só isso que eu li. Foi o suficiente, eu falei com meu irmão, cara, cancela, a gente não vai mais ver a moto, não quero saber, deixa pra lá. Jesus, Jesus incidência. Jesus incidência. É isso Jesus aí. incidência. Jesus incidência, mano. Cara, eu não quis pagar pra ver. Aí quando eu, fiquei muito mexido com aquilo, eu fui e comentei com a minha mãe. Eu, pô, mãe, aconteceu isso. Ela falou, Renato, quando você falou que ia comprar a moto, eu não quis falar nada pra não parecer que eu tô querendo te desmotivar, nem nada. Contra, né? Exatamente. Mas eu orei a Deus, eu pedi que se fosse algo ruim pra você, que ele se manifestasse. Isso foi na quarta-feira que ela orou. Isso tudo aconteceu no sábado e no domingo eu ia ver a moto. Então, assim, mesmo sendo cético quanto a isso, por muitas das vezes não ter conseguido compreender quando era Deus falando comigo, isso foi algo que mexeu muito comigo. E, assim, É forte. é um testemunho É um forte. testemunho forte, é um testemunho que vai ter muita gente que vai falar, não acredito. É besteira. Isso é besteira. Porque não aconteceu com ele. É complicado a gente tá passando. É bom trocar essa experiência, é bom que as pessoas enxerguem, porque quando acontecer, ela vai falar: caramba, aconteceu com o Renato. Tinha aquele caso lá, né? Ele Tinha aquele comentou caso do lá. Renato. Exatamente isso, eu não acreditava. E Uhum. tem muita gente que quer que aconteça com ele, né? Tem que acontecer comigo, que quer, e às vezes não acredita também. Porque você poderia não acreditar. E poderia seguir em frente. Você ia seguir em frente? Se eu não acreditasse, eu ia seguir. Exatamente. E aí? Qual seria o desfecho? Talvez você não estaria aqui. Ou então até o que eu fiquei com medo, porque assim, o meu irmão foi comigo. Qual seria o acordo que fizemos? Ao invés de eu ir, ele iria, para provar que você deveria ter acreditado em mim? E aí? Eu tenho uma certa resistência a pessoas que dizem, isso aconteceu contigo porque Deus te castigou. Eu não acredito nesse karma imediato. Coisa minha. Mas assim, se algo acontecesse com meu irmão, eu ia ter um remorso pelo resto da vida. Deus castigou é complicado, né? Deus é pai, assim, pra castigar. Você castigaria seu filho? Dessa maneira, difícil, não. né? Você pode até repreender ele. Você fez o que eu não queria. Você repreende aqui, ali, mas Deus vai me castigar. Complicado, né? Cara, assim, é aquela questão da crença. Mas eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu custo muito acreditar determinados karmas a Deus. Eu acho que ele nos deu o livre-arbítrio e ele quer que a gente faça as escolhas corretas. Mas ele nos ama tanto que ele permite que nós façamos as erradas. Exatamente. Ele fecha as 4 portas e deixa só uma. Ele não vai nos direcionando. É isso aí. Ele vai te direcionar. Não adianta. Ele vai te direcionar. Você vai até fazer em algum momento, porque é aquilo. Só existem 2 pessoas que andam de moto. Só existem 2 pessoas que andam de moto. Aquelas que nunca caíram e aquelas que ainda vão cair. Né? Então, é a pessoa que nunca caiu. Beleza, você nunca caiu de moto? Não, então você vai cair. Márcio já caiu, né, Márcio? Já cumpriu a cota já, né? Já caiu de moto? Então, já passou pro outro lado, né? Você era da ainda que ainda ia cair. Né? Na verdade, é que ainda vai cair é que já caiu. Só tem essas 2 pessoas. Não existe outra. Moto é isso, né? Eu aprendo isso na ortopedia, porque de 100 pacientes internados, 120 são pessoas que caíram de moto. É bem assim. E Deus é assim, cara. As coisas que acontecem com Deus, que acontecem no mundo, ou Deus permite que aconteça, ou é a vontade de Deus e acabou. Não tem outra opção. Não tem escolha. Não tem escolha. E aí você poderia ir, o seu irmão tá lá, você fica com remorso imenso.
E talvez nesse momento você voltaria para Deus. Poderia duvidar. Deu errado o plano de Deus? Não. Deu errado o plano. O plano de Deus era ter você. Não precisava que seu irmão tivesse morrido, mas ele só achou esse jeito de ter Chegar até mim. É a sua alma. Quer que você aceite como o único suficiente Salvador. Ó, pra gente finalizar agora, uma pergunta assim que acho que de repente pode ser útil. O pecado advém do homem. Perfeito. Cabe a ele sucumbir ou não. Como lidar com a tentação? Rapaz, isso é a coisa difícil, é uma pergunta de prova, né? Pergunta de milhões. É simples, cara. Como que você lida com a tentação é você ter foco. Foco em quem? Tem que ser espelho de Jesus. Pronto. Tem que ser santo como ele é santo. Busque fazer, se aproximar ao máximo. Máximo e buscar ser como ele era, né? Na Bíblia diz que quando Judas foi entregar Jesus, ele tinha que dar um beijo em Jesus para mostrar quem era Jesus. Por quê? Porque todos viviam tão intenso junto com Jesus todos os dias, todos eram muito parecidos. Todos os apóstolos eram iguais. Ninguém sabia quem era Jesus, que era o apóstolo. Então Judas teve que dar um beijo para saber quem é. Diferenciar. Para diferenciar. Então essa é a vida do cristão. Como que eu vou fugir do pecado, não quero pecado, como que eu vou sair do pecado? É sendo como Jesus foi. É buscando Jesus. É sempre tendo foco em Jesus. É esquecer tudo que está do seu lado e seguir Jesus. A pergunta é, o que Jesus faria nessa situação? O que ele faria nessa situação? Para e pensa. O que ele faria nessa situação? Eu ia xingar o cara do carro? Jesus xingaria o cara do carro? Xingaria. Não. Ia xingar. Ele agiria. Essa é a grande pergunta e você vai conseguir sair dos pecados. Consegue. E consegue, porque o pecado atrapalha. O pecado atrapalha e atrapalha muito a vida do cristão. Até porque o inimigo, né? E aí, vou falar do diabo em si, ele vai usar o pecado contra você. Porque Deus conhece todos os seus pecados. Conhece tudo. E te chama pelo nome. Renato, quero você, cara. Vem fazer a obra comigo. Tô precisando de você. Pô, você tá com um podcast super legal. Vamos alcançar milhões de pessoas aí no meu reino. Vamos fazer diferente. Jesus está falando contigo. E o diabo vai falar, pô, Renato, tu tá falando de Cristo lá no seu podcast? Tudo que você já fez, irmão? Que isso? Para com esse negócio. Pô, Rodrigo do seu lado, olha lá. Fala sério, Rodrigo do seu lado? Não, cara. Para com isso aí. Cancela logo esse negócio de podcast. Hein? Vai fazer outra coisa. E ele vai estar sempre ali, cara. É porque A gente tá passando por isso, hein? pra ele, pro inimigo, eu já vi essa questão. Que não basta que você não precisa seguir o inimigo. Só o fato de você não estar seguindo a Deus, ele já tá feliz com isso. E essa é uma outra coisa, né? Se você tá assim, eu sou cristão e não tenho problema, você começa a ficar preocupado. Pô, você tá fazendo as coisas de Deus? Se você fizer alguma coisa de Deus, cara, botou a mão na... Eu falo sempre, o mundo espiritual é tão real, é mais real do que o mundo real, o mundo espiritual. Então você botou a mão na Bíblia, leu a Bíblia, o inimigo, o diabo não quer saber não, ele vai em cima de você, ele vai atacar. Mas ele viu que tu tá fazendo nada ali, Deixa de lado. vai deixar pra lá. E aí o pastor sempre fala isso, né? Ó, se o seu caminho tá tranquilo, ou tem alguma coisa errada. Você tem que ver se você tá indo contra o que Deus está falando ou se tá indo a favor do diabo. Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meu irmão, porque vai ter problema. Você tá fazendo o trabalho de Deus, vai ter problema. Se a promessa de Deus você tá seguindo no caminho, vai ter confusão, cara. Vai ter confusão. E aí entra o domínio próprio, né? Que é fruto do Espírito Santo. E aí você tem que aprender, e tá todo mundo aí, coach falando sobre domínio próprio, que nem conhece nada de Bíblia, mas tem um montão de gente falando sobre domínio próprio. Tá na Bíblia, cara. Tá escrito na Bíblia. Você não precisa arrastar pra cima. Não precisa. Não precisa nem arrastar pra cima, nem arrastar pra cima. É só ler. É só ler, tá na Bíblia, domínio próprio. Agora, como que eu faço isso? Essa aqui é a questão. Eu sou carne. O cara me xinga, eu xingo também. Jesus fala pra dar outra face pra bater. Eu bate de um lado, eu te dou a outra. Mas a gente é falho, né? E aí? O cara pede pra você caminhar 1 milha, você tem que caminhar 2 com ele. Pô, não tô conseguindo nenhuma. Como é que eu vou fazer isso?
Tá focando em Jesus, cara. Foca em Jesus que seu caminho vai, os pecados. E vai sim, e vai mesmo, né? E aí com pequenas coisas, cara. Palavrão. Palavrão é uma coisa que, pô, é abominável no mundo cristão e tudo mais. Porque realmente é, né? Jesus nunca falou palavrão. Não existe essas palavras. E você começa a ler, você começa a seguir. O Espírito Santo começa a te mudar. Você começa a não falar mais, começa a fazer várias coisas. E o mais interessante é que as pessoas começam a enxergar e ver isso em você. Fala, caraca aí, Renato tá diferente. Ele nunca mais falou palavrão. Tem alguns que vão tirar um sarro. Ah lá, tá na igreja Ah, agora, é o certinho, é o santinho. Sempre ah, fez errado. esse negócio é muito engraçado, porque eu sempre brinquei, né? Eu sempre falei, pô, sempre brincava de crente, com várias brincadeiras de crente, e hoje eu faço comigo, eu sempre falo isso. O pessoal vai, pô, Rodrigo, vamos lá pro churrasco lá em casa. Eu falei, cara, eu não bebo. Ah, é, né? Pô, você é crente, cara. Eu falei, não bebo, mas tu sabe que crente come pra Come pra caramba, né, irmão? caramba. Fica tranquilo que eu Você confesso na carne. sempre quis fazer essa piada comigo. E é praticamente isso. Você começa a substituir as coisas e fazer mesmo, seguir o caminho de Deus. Começa a influenciar as outras pessoas. Que não existe outra Bíblia melhor para ser lida do que a sua vida. Cara, isso é forte demais. A sua vida é a Bíblia que todo mundo vai ler. A sua conduta vai ser exemplo pra muita gente, né? Exatamente isso. A sua vida é a Bíblia que todo mundo vai ler. Ou o cara prega, o cara faz isso, o cara faz aquilo, beleza, mas como que é a vida dele? Ele é O exemplo. que ele faz? É isso aí. Ele é exemplo? Aquele de seguir no caminho, né? Não, seguir ensinar no caminho. ensinar o caminho, exatamente. E aí entra os filhos, é todo mundo, porque o filho, principalmente quando você acha que não, é que o filho está prestando atenção em você. Veja isso com a minha filha. Quando você acha que não, pô, isso aqui é muito simples, o filho está lá olhando e aprendendo aquilo ali. Daqui a pouco está reproduzindo aquilo ali. É incrível, cara. Incrível, cara. E tá tudo na Bíblia. E as pessoas querem inventar. Tem que fazer. Não tem o que inventar. Tem que ler, estudar, orar. Tem que estudar, tem que entender. Para falar da Bíblia, tem que gostar muito. Né? Você começa a ler, você vai começar a gostar. Deus vai começar a falar com você. Você vai falar. Você vai mudar. Acho que não existe essa pessoa que começa a ler. Você vai mudar. E as pessoas vão começar a enxergar você totalmente diferente. Para começar a falar, você vai ver que você tem autoridade para falar, até porque ninguém é tão vazio que não tem nada para dizer. Tem a passagem que fala do milagre da viúva que perdeu o marido, era viúva, né? E o agiota da época pediu os filhos para ela como pagamento da dívida do marido. Só que o cara trabalhava, era sacerdote, ele trabalhava, era da igreja, né? Aí ela foi lá, na época, no sacerdote, falou sobre isso e ele falou, o que você tem? Aí ela respondeu, eu não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Aí ele falou, então vai, pega o maior número de botijas que você tiver, traz aqui, e o milagre vai ser feito. Aí ela foi, pegou as botijas com todos os vizinhos, levou para lá, se trancou no quarto, ela e seus filhos, que ele pede para ficar com os filhos, e o milagre começa, e ele enche todas as botijas de azeite. Ela não tinha nada. A resposta dela foi, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E foi do nada dela que aconteceu o milagre. Então a gente nunca é tão vazio que não possa fazer milagre na vida do outro. Até porque o nada é a matéria-prima para o milagre de Deus. Do nada... É o pavimento para a estrada. Exatamente, do nada. Ah, mas eu não tenho nada, então você tem tudo. Para o milagre acontecer. A gente com aquela visão material, a gente acha que se não tem nada, acabou. Exatamente. É só o começo. É aí que o pessoal fala, né? Ah, pô, eu cheguei no fundo do poço. Pô, que bom! Que bom! Pô, onde você acha petróleo, onde você acha diamante, onde você acha ouro. Não é Tá no lá lugar certo. Porra, é isso mesmo, cara. Você tá no lugar certo. Cara, esse tipo de conteúdo acho que a gente tem que debater muito, tem que falar muito, cara, porque isso tem que ser dito.
Tem que ser. São coisas que, assim, na mente parece muito óbvio, mas a gente tem que verbalizar. Você tem que externar isso. Você tem que levar para mais pessoas, porque tem certeza que tem pessoas que precisam ouvir isso. Precisa, cara. Precisam ouvir isso. Então, cara, isso é magnífico. É muito bom. É Vamos. muito bom. Gostei muito. A gente vai ter que fazer um segundo episódio. Vambora. Vai ter que fazer Tô um segundo dentro. Tem episódio. muita coisa. Vambora. Esse, infelizmente, por causa do horário, a gente Acabou. vai ter que encerrar. Mas, assim, cara, eu faço questão de te receber aqui de novo. Vai ser um prazer estar Questão. aqui, falar um pouco mais. E falar um pouco mais, ainda tem a parte do empresário, né? Que eu ainda não falei nada ainda. Falamos pouco de medicina, falamos bastante de religião, ainda tem a parte como Ainda tem empresário. a parte como empresário, que eu não falei nada, que se mistura com a religião Também. também. Até porque, como eu falei, né? Tudo é Deus. Gira em torno de... Tudo. Quando ele não quer, ele permite que seja, acabou. Quando não é o que ele deseja, ele permite, acabou. Tudo. Que bom. Vambora, vamos marcar assim. Manda uma mensagem final aí pro pessoal que tá assistindo. Bom, gente, como o pensamento é que foi uma noite bem proveitosa. Gostei muito de estar aqui com o Renato, muito com o Rodrigo. A gente falou de bastante coisa sobre Deus, sobre medicina. E eu queria deixar como mensagem para vocês é a questão da fé. E que no final de tudo, todos os processos, existirão 3. O amor, a fé e a esperança. Sempre vai existir esses 3. Qualquer processo que você esteja passando. Mas de todos eles, maior ainda é o amor. Por mais que você pare para pensar que Jesus veio aqui e pregou, montou a igreja, né? O pessoal fala que foi o maior empreendedorismo aí, o maior empreendedor da época foi Jesus, que até hoje a igreja existe, né? Mas ele veio pregar amor. E tudo o que ele fez foi através do amor. Amor move a fé, amor move a esperança. Eu acho que é amar, eu acho que a gente está precisando amar. Tá faltando amor por gente, amor por pessoa. Por isso que o mundo está passando por. E volta para aquilo que ele falou, que ele nos ensinou, né? Amar o Pai acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. É a base de tudo. É a base de tudo. Tá em 1 Coríntios 13, né? Aquele nosso grande cristão lá, Renato Russo, que cantou, né? O amor é fogo que arde sem doer, é ferida que dói, não se sente. 1 Coríntios 13. Tá escrito, cara. É o contentamento. Exatamente. É dor que desatina sem dúvida. Tá escrito, é isso aí. Tá escrito. Ele reproduziu fielmente o trecho da Bíblia. Não fielmente, né? Ele musicalizou, né? Sei lá qual é a palavra, mas ele deu sentido à música lá. Sim. Mas ele deu, o sentido é aquele, né? O amor é aquilo tudo. O amor é fogo que arde sem doer, o amor é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, fala isso na Bíblia. Tá? E no final de tudo, a fé, o amor e a esperança, que isso vem do versículo do 1 Coríntios 13, e o maior de tudo é o amor. Pode ter... você pode aprender a pregar, você pode aprender a ter profecias, pode existir qualquer coisa, mas o maior de tudo é o amor. Ainda é o amor. Ainda é o amor. Satisfação com esse aprendizado, abraço, cara. Muito obrigado. Foi extremamente positivo. Mais uma vez, falo isso pra todo mundo. O pessoal vai até achar que, eu sou charlatão, mas não é, cara. Porque, assim, o que torna o podcast, essa vibe que a gente constrói aqui positiva, é porque a gente sempre sai com a sensação de que esse foi o melhor episódio de todos. Pô, que legal. O último episódio sempre é o melhor episódio de todos. E agora não foi diferente. É algo que é engrandecedor. Confesso que quando a gente pegou a agenda da entrevista, eu fiquei, cara, não vou nem saber muito o que dizer. O cara é médico, o cara tá na prateleira acima da minha. O que a gente vai fazer render lá, cara? E, o assunto foi descontraído, foi sensacional. Muito obrigado pelo aprendizado. Eu que agradeço vocês a oportunidade de estar falando e estava no caminho de Deus, tá falando sobre isso tudo, tá? Tudo que eu falei sobre ressignificar, isso tudo é ressignificar. Tem um livro sobre isso, tá lançando esse livro. E essa história, basicamente, do podcast que a gente acabou de falar aqui. E o que ele falou aqui tá gravado vai atingir bastante gente. Exatamente.
Exatamente. É isso. É mais só um- nós quatro É aqui. mais né? um meio de comunicação de levar a palavra de Deus, né? É isso que eu falei pra você. Não sei se foi eu ou se foi mensagem pra você. Mas que é, É isso aí. é o caminho. É o caminho, é o caminho. O livro você falou que vai lançar ainda ou já lançou? É, não, vou lançar, vou Vai lançar. lançar? Já Tá tem escrito. previsão? Paz, não tem previsão ainda não, mas pro ano que vem vai sair. Assim que sair, o senhor está intimado a vir aqui pra gente falar sobre o livro. Opa, combinado. Combinado, então. Combinado. Vou cobrar, hein? Ó, Pode tá cobrar. gravado, hein, Tá galera? gravado. Pô, muito obrigado. Vamos lá. Pessoal, foi mais um episódio. Rodrigo, quer finalizar? Não, pode ir. Tem mais uma É. pergunta? Mais alguma pergunta? Alguma polêmica? Alguma tranquila? Deixa pro próximo. Segundo episódio, né? Segunda parte. Pessoal, esse foi mais um episódio do Resenha Cast Café. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. O feedback que vocês nos derem vai ser importante para nortear nosso trabalho. Críticas são bem-vindas desde que construtivas. Se forem ofensivas, serão ignoradas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa noite. Valeu. Valeu!